E aí, galera cruzmaltina? Preparados para mais um vídeo incrível cheio de notícias quentinhas do Vascão? Antes de tudo, inscrevam-se no canal e mandem aquele like, mostrando a força da nossa torcida. Estamos juntos nessa paixão pelo Vasco. A estreia do Vasco no Brasileirão 2025 trouxe todos os elementos que fazem do futebol uma paixão incontrolável por drama, superação e um herói em campo. Vegetti foi o nome da partida, comandando a virada cruzmaltina com uma atuação decisiva que fez a diferença quando o time mais precisava. O argentino não apenas marcou o gol da vitória, mas também deu uma assistência para Nuno Moreira, provando que sua influência no ataque vai além de simplesmente balançar as redes. Mais do que isso, ao garantir duas participações diretas em gols, ele igualou Germancano, do Fluminense, como um dos centroavantes mais decisivos da temporada, segundo os dados do SofaScore. A rivalidade entre os dois argentinos pode ser um dos grandes atrativos desta edição do campeonato, tornando cada rodada ainda mais eletrizante. O impacto de Vegetti no Vasco vai além dos números, mas eles ajudam a dimensionar sua importância. Com 8 gols e 2 assistências, ele se consolidou como o artilheiro do time na temporada e um dos principais goleadores do futebol brasileiro neste momento. Em comparação, Cano tem 10 gols, mas sem nenhuma assistência, o que ressalta a capacidade de Vegetti de não apenas finalizar, mas também servir os companheiros. Na corrida entre os principais centroavantes da Série A, eles deixam para trás nomes de peso, como Yuri Alberto, do Corinthians, que soma 7 participações diretas em gols. A presença do camisa 99 em campo é uma garantia de perigo constante para os adversários, algo que o Vasco certamente precisará ao longo da competição para almejar grandes objetivos. O jogo, no entanto, não começou como o torcedor vascaíno esperava. A equipe saiu atrás no placar e foi para o intervalo sob vaias, refletindo a frustração de um primeiro tempo abaixo do esperado. Mas foi na adversidade que Vegetti mostrou sua importância. No início da segunda etapa, ele protagonizou a jogada que mudaria os rumos da partida, usou sua inteligência e visão de jogo para ajeitar, de cabeça, uma bola açucarada para Nuno Moreira, que não desperdiçou e mandou para o fundo da rede. O gol não apenas empatou o confronto, mas deu ao Vasco o ímpeto que faltava para se lançar ao ataque com mais confiança e buscar a virada diante de sua torcida. E a virada veio de forma emblemática. Payet, com sua classe e precisão, fez um cruzamento perfeito na área, e Vegetti, como um verdadeiro predador da grande área, subiu mais do que a defesa adversária e cabeceou com força para o fundo das redes. O gol transformou São Januário em um caldeirão, reacendendo a paixão da torcida e coroando uma atuação magistral do centroavante argentino. Seu desempenho foi além da parte técnica, foi uma demonstração de liderança e entrega, características que fazem a diferença em um campeonato tão equilibrado como o Brasileirão. Quando o Vasco precisou de alguém para decidir, Vegetti estava lá para assumir o protagonismo e garantir a vitória. O resultado dá ao Vasco um início promissor na competição e acende a esperança de uma campanha competitiva. A reação do time diante das dificuldades mostra que a força mental para superar momentos adversos e a presença de um goleador confiável como Vegetti é um trunfo que pode fazer a diferença ao longo do torneio. O camisa 99 não apenas balançou as redes, mas reacendeu o entusiasmo da torcida, que agora se pergunta até onde esse Vasco pode chegar com seu artilheiro em estado de graça? Se depender do argentino, a resposta pode ser muito animadora para os cruzmaltinos. O Vasco, que já foi sinônimo de futebol vibrante e competitivo, parece ter perdido sua alma dentro de campo. O que antes era garra, entrega e paixão agora dá lugar a um time apático, sem identidade e sem capacidade de reação. Cada partida se transforma em um retrato fiel de um clube que luta contra seus próprios erros, mas não encontra respostas. A torcida, acostumada a ver um Vasco imponente, se depara com um futebol que não empolga, não convence, pior, não parece ter uma solução clara à vista. O brilho das grandes atuações ficou no passado, e o presente escancara um time que sobrevive mais na memória dos seus torcedores do que no campo, onde a bola rola sem o ímpeto que um dia fez desse clube um dos gigantes do futebol brasileiro. A sensação é de que o bom futebol vascaíno morreu, enterrado por escolhas equivocadas, falta de planejamento e um elenco que, por mais que tenha nomes de peso, não consegue traduzir isso em desempenho. São Januário, outrora um caldeirão onde adversários tremiam, se tornou um palco de incertezas e desconfiança. Os gritos da arquibancada já não têm a mesma força, sufocados pela frustração de uma torcida que clama por mudanças, mas vê seu time afundar a cada rodada. O que restou foi um Vasco sem identidade, refém dos próprios erros e preso a um roteiro de fracassos. E a pergunta que fica é, há tempo para resgatar o verdadeiro Vasco, ou estamos testemunhando o fim do futebol que um dia fez desse clube uma lenda? A cada jogo, a esperança se renova, mas o roteiro se repete. O Vasco entra em campo, tenta demonstrar alguma organização, mas logo se perde em erros primários, na falta de criatividade e em uma defesa que parece sempre à beira do colapso.
A ausência de um estilo de jogo claro e de um comando forte no vestiário transforma o time em um reflexo de sua própria crise. O que se vê é um elenco sem confiança, onde jogadores parecem carregar um peso gigantesco nas costas, sem a leveza e a ousadia que o futebol exige. A bola queima nos pés, as decisões são equivocadas e a cada derrota, a sensação de que o time está em um labirinto sem saída se intensifica. O torcedor, que já viu tantas glórias e momentos épicos, agora se pergunta quando voltará a sentir orgulho do time que ama. As arquibancadas, que antes pulsavam em sintonia com o time, hoje são o retrato de uma torcida cansada, que já não sabe mais se grita por incentivo ou se protesta contra o caos instaurado. São Januário, que sempre foi um trunfo para o Vasco, agora vê seus muros testemunharem um futebol sem alma, sem raça e sem propósito. A frustração cresce a cada rodada, e a pergunta que não quer calar é: até quando esse cenário desolador vai continuar? Se há um caminho para resgatar o Vasco, ele precisa ser trilhado com urgência. É necessário mais do que contratações ou discursos vazios, é preciso resgatar a essência do clube, a identidade que fez do Cruz-Maltino um gigante. O futebol do Vasco não pode morrer diante da passividade, da falta de planejamento e da incompetência que se arrasta há tempos. O torcedor exige respostas, exige mudanças, acima de tudo, exige que o clube volte a ser temido e respeitado. Caso contrário, estaremos apenas assistindo ao lento sepultamento de um futebol que um dia encantou gerações. Vamos fortalecer essa conexão. Antes de seguirmos adiante, peço que apoiem com um like e ativando as notificações para não perderem nenhuma notícia exclusiva do Vasco. Continuemos nossa emocionante jornada. E você, torcedor vascaíno, como enxerga essa situação? Até quando o sofrimento será normalizado? A cada rodada, a sensação de impotência cresce, e a frustração toma conta de quem já viu esse clube brilhar e conquistar feitos históricos. Será que ainda há esperança para uma virada? Ou estamos condenados a ver o Vasco se afundar cada vez mais sem que nada seja feito? O que falta para esse time reencontrar o caminho das vitórias? Sua voz é essencial nesse momento, porque o clube pertence a quem sempre esteve ao lado dele, a torcida. O que precisa mudar para que o Vasco volte a ser um time temido? São os jogadores, a diretoria, o treinador? Ou a mentalidade dentro do clube simplesmente se perdeu no tempo? O futebol apático que vemos em campo reflete uma crise que vai muito além das quatro linhas. Mas a pergunta que fica é: até quando o torcedor terá que suportar essa situação? Será que a pressão da arquibancada pode fazer diferença? Ou a única saída para salvar o futebol do Vasco será uma mudança radical nos bastidores? A arquibancada sempre foi o coração pulsante do clube, e agora, mais do que nunca, precisa fazer barulho. É hora de cobrar, de exigir mudanças, de não aceitar mais desculpas vazias e promessas que nunca saem do papel. Mas e você, torcedor, ainda acredita que há um caminho para reverter essa situação? Ou o Vasco já está condenado a viver nessa eterna agonia? Deixe sua opinião, porque no fim das contas, é a torcida que mantém esse clube de pé. Não perca as notícias diárias do Vasco. Inscreva-se e dê um like para continuar recebendo atualizações exclusivas. Compartilhe sua opinião nos comentários, sua contribuição é essencial para o Vasco. Até o próximo vídeo.